Com vocês, mais uma aula do canal Mais Química, capítulo de funções inorgânicas. A primeira aula, teoria da dissociação de arrênios. Svante Arrhenius fez alguns testes de condutividade elétrica. A água pura não conduz corrente elétrica, portanto, não deve apresentar íons. Quando o teste é feito com o NaCl sólido, veja, o NaCl é um composto iônico por natureza. Não conduz corrente elétrica no estado sólido, pois seus íons estão presos. O HCl puro não conduz corrente elétrica, pois é um composto molecular que não possui íons. Agora vejam que interessante. Quando eu coloco NaCl em água, eu percebo que ocorre condução de corrente elétrica. Quando colocados em água, os íons dos cristais de NaCl são separados, liberando os íons Na+, e Cl-. Esse fenômeno é chamado de dissociação iônica. Você pode observar pela equação acima. NaCl em meio aquoso produz Na+ aquoso mais Cl- também aquoso. Quando colocado em água, o HCl reage com ela, formando íons e conduzindo corrente elétrica. Esse fenômeno recebe o nome de ionização. Você pode observar pela equação HCl gasoso mais água líquida, produzindo H3O+ aquoso, mais Cl- também aquoso. É um processo de formação de íons. Resumindo essa questão da condutividade elétrica em meio aquoso, temos uma observação bem importante. Um material será bom condutor de corrente elétrica quando apresentar em sua estrutura cargas elétricas em movimento. Em meio aquoso, isto poderá ocorrer através de dois fenômenos basicamente: dissociação iônica, separação de íons, como o que ocorre no NaCl. Veja, NaCl em água produz Na+ aquoso mais Cl- também aquoso. Ou através do processo de ionização, que é a formação de íons. Veja, HCl gasoso borbulhado em água produz H+ aquoso mais Cl- também aquoso. Fazendo-se o mesmo teste de condutividade elétrica com a sacarose, açúcar comum, C12H22O11 puro não conduziu corrente elétrica. O C12H22O11 é um composto molecular por natureza, não conduz corrente elétrica no estado sólido, pois não possui íons. Em solução aquosa, o mesmo resultado foi obtido. Em solução aquosa, o C12H22O11 não conduz corrente elétrica, portanto, não deve apresentar íons. Então, podemos classificar as substâncias de duas maneiras. Eletrólitos. Um material será considerado um eletrólito quando, ao ser dissolvido em água, formar uma solução eletrolítica, ou seja, condutora de corrente elétrica, seja por dissociação iônica ou por ionização. Um material será considerado um não eletrólito quando, ao ser dissolvido em água, formar uma solução não eletrolítica, ou seja, uma solução não condutora de corrente elétrica. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, Teoria da Dissociação de Arrhenius. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, assine o canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui, no canal Mais Química, a grande protagonista é a química.